Locais de encontro de diversas culturas e nacionalidades, dedicados a resgatar os valores da vida espiritual e comunitária, a praticar o serviço ao próximo, a cuidar do meio ambiente e a recuperá-lo, a formar voluntários para atuar no mundo pela paz e pelo bem comum, enfim, dedicados a construir e a viver a autêntica fraternidade. Essas são as Comunidades Luz, filiadas à Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Mãos unidas de diferentes idades e origens, trabalhando por objetivos e metas coletivas, em uma constante troca de saberes e de experiências. Uma grande família, criando um projeto de vida colaborativo e autossustentável para as presentes e as futuras gerações. Almas que, em contato com a oração, com a música e com a harmonia da natureza, buscam acessar a frequência da paz. La primera, digamos así, pauta de una comunidad luz es vivir para donarse, aprender a donarse desde todo punto de vista. La persona que quiera venir a hacer una experiencia y saber cómo es que funciona y ver que hay otro mundo que es posible a través de ese principio de la donación, puede venir, dejar fuera de las comunidades el otro planeta e ingresar abierto a aprender cómo es que funciona eso de la donação de si. Tudo voltado para o bem comum e para a criação de uma condição de estabelecimento natural de um princípio de igualdade, solidariedade, fraternidade, tolerância. São muitos valores que na vida grupal evolutiva emergem naturalmente porque compartilhamos as atividades básicas. La vida grupal en esta experiencia que nosotros estamos comenzando a aprender es lo que ofrece una escuela práctica de cómo aprender a poner al otro primero, cómo aprender a donarse hacia los demás, cómo permitir que el otro también nos ponga primero, cómo vivir la fraternidad. O indivíduo chega na comunidade, ali existe uma participação comunitária em tudo. O primeiro benefício é ele se sentir parte de uma coletividade sem nenhum preconceito de raça, de credo, de status social. Então essa maneira, essa vida grupal evolutiva leva a que todos converjam seu esforço e participação para que todos desfrutem do esforço de cada um em cada uma das atividades. Si yo al otro lo pongo primero y él hace lo mismo conmigo, a ninguno de los dos nos va a faltar nada. Y cuando podemos vivir esos impulsos de fraternidad verdaderos, algo que sea real, ¿verdad? Sentimos que crecemos y que este mundo podría ser verdaderamente un Edén, como tal vez fue pensado por Dios. Ao longo dos anos, mais de 30.000 pessoas tiveram a oportunidade de viver experiências desse tipo nas Comunidades Luz. A Comunidade Luz Figueira, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, foi a primeira a ser fundada em 1987 por iniciativa do filósofo espiritualista brasileiro José Trigueirinho Neto. Além dessa comunidade pioneira, hoje existem a Comunidade Luz Fraternidade de Aurora, a Comunidade Luz da Irmandade, a Comunidade Luz Nova Terra, a Comunidade Luz Flor de Lis e a Comunidade Luz Flor do Sagrado Tepuí de Roraima, no norte do Brasil. As Comunidades Luz possuem moradores estáveis, mas também recebem frequentadores regulares e visitantes. Além disso, abriga monastérios da Ordem Graça e Misericórdia, uma instituição cristã, autônoma e ecumênica, sem vínculo com nenhuma religião, também filiada à Fraternidade Federação Humanitária Internacional. Todo o trabalho é feito de forma voluntária e mantido por doações. Atualmente, as Comunidades Luz estão em fase de desenvolvimento e de expansão,
tanto no que se refere à qualificação de seus espaços e de sua infraestrutura, quanto à implantação de novos projetos. A intenção é que a maior parte das atividades seja realizada em um sistema autossustentável, ou seja, de uma maneira que gere autonomia, reduzindo a dependência de produtos e de outros recursos externos, e que promova a preservação e a regeneração do meio ambiente. La importancia de las comunidades luz en estos tiempos de crisis es poder vivenciar, experimentar un espacio, un lugar donde sí se puede vivir feliz y podemos vivir esa fraternidad de la que hablamos. Podemos aprender sobre el amor, sobre la evolución del ser humano y no estar presos en un mundo que ya sabemos cómo es. A sociedade hoje, o mundo e a ciência e tudo isso desenvolveu muitas coisas muito úteis, não? Porém com um pensamento um pouco agressivo do ponto de vista dos recursos naturais e do ponto de vista do lucro e do individualismo. Y las comunidades luz van a ser algunos espacios donde algunos grupos de conciencias van a llegar y allí van a encontrar una forma diferente de vivir, una esperanza. Nós estamos estabelecidos na área rural para ter uma relação saudável e construtiva com os recursos naturais, baseado num princípio de autossustentabilidade. Un grupo humano importante puede vivir perfectamente de lo que el planeta le otorga, le da, puede desarrollar un vínculo con los reinos de la naturaleza, un vínculo muy profundo, y eso hace que nosotros podamos vivir en perfecta armonía con los reinos y tener absolutamente todo lo que necesitamos. E assim, pouco a pouco, as comunidades luz vão difundindo as sementes de uma nova maneira de viver e de encarar os acontecimentos, pautada na fraternidade, na doação, na prática do bem e na harmonia com a natureza. La tierra y la haces fértil, la colmas de riquezas y abundancias, son aguas, son canciones, los frutos tus bendiciones, tú que visitas la tierra y la haces renovar. Coronas los ciclos con tus bienes, a tu paso la vida se renueva, son pastos en el desierto, respiro de las florestas, tú que visitas la tierra y la haces renovar. Fértil caerá, de sus frutos la nueva vida surgirá. Los árboles, las florestas, la madre naturaleza, tú que habitas la tierra y las sus criaturas, tú que visitas la tierra y la las praderas se cubren de colores, los valles de trigales, los pájaros cantan lores, tú que visitas la tierra y la haces renovar.
visitas la tierra y la haces fértil, brotando verde esperanza de las manos que se inclinan y cultivan día a día el amor, la fe y la unidad. La semilla en tierra fértil caerá, de sus frutos la nueva vida surgirá. Los árboles, las florestas, la madre naturaleza, tú que habitas la tierra y sus criaturas. La tierra y la haces fértil, los cielos derraman sus fragancias, adornando en una danza de hojas en el viento, sentimiento de alabanza al Creador. Tú que visitas la tierra y la haces fértil, trayendo el sol de primavera, coronando la gran espera del campo que germina y ilumina con la vida la creación. La semilla en tierra fértil caerá, de sus frutos la nueva vida surgirá. Los árboles, las florestas, la madre naturaleza, tú que habitas la tierra y sus criaturas. La semilla en tierra
sol, no amanhecer, deixa nascer teu coração. Como uma estrela, deixa surgir a alma. Sementes de luz, frutos do Criador.
A criação é uma manifestação contínua de plano em plano, onde um impulso partindo da fonte percorre cada um e interage com suas leis, agrega suas qualidades e desce cada vez mais até chegar ao plano da manifestação. No caso das sementes, há uma ordem perfeita na organização de seus componentes materiais. Para entrarmos no universo das sementes, precisamos abrir-nos para uma compreensão mais ampla do reino vegetal. E como fazer isso? Para o homem tocar numa semente, modificar uma semente, precisava que ele tivesse o conhecimento para onde o reino vegetal está indo. Então, o trabalho com as sementes aqui transcende a prática dos plantios. Quem lida com sementes, quem cultiva sementes, quem respeita as sementes, ou quem ama as sementes, ou quem trabalha com as sementes, passa por um processo por causa daquilo que as sementes irradiam e como elas agem nos planos psíquicos e sutis. Uma semente que é colocada no solo, ela logo envia para a terra as raízes que são ávidas por aquilo que a terra tem a oferecer. E na superfície, um caule começa a se dirigir para a luz. Um caule começa a se elevar. E, na verdade, o que faz com que essa semente desperte dentro da terra são as correntes vitais que permeiam o corpo da terra. E essas correntes vitais é a própria vida que se manifesta no corpo da terra. Na verdade, como vimos, a terra é um ser vivo. A terra forma um grande organismo, como um organismo animal, como um organismo humano, como um outro organismo. Ou seja, a própria vida que permeia todo o universo, ela adentra então por o elemento líquido do solo, que é permeado dessas correntes vitais. Essa sim que é o artífice de toda essa manifestação que vai ocorrendo. E vimos então que nesse fluxo dessas correntes vitais, dessa vida que ascende do solo, que permeia a semente em desenvolvimento, essa vida, essas correntes vitais, elas são permeadas, elas carregam junto, elas levam junto as correntes minerais que possibilita então que a planta na atmosfera, na superfície, ela vai se consolidando, vai se formando. E quando ela se chega nesse nível, sai do solo, permeado por esse elemento líquido mineral, por essa vida líquida mineral, ela ascende pelo caule, pelo diminuto caule de uma semente, e ali esse fluxo vital, ele passa por uma grande metamorfose, porque o líquido que permeia todo esse fluxo vital, ele se evapora
E a árvore como que, essa semente como que, ela entra numa tendência assim, a se definhar. As plantas fazem um trabalho intermediador entre certas correntes de forças criadoras e as energias da Terra, de todo o planeta, e da combinação de correntes sutis com as correntes da Terra inatas ao planeta que os reinos da natureza desenvolvem os aspectos materiais, componentes de suas espécies. Um arquétipo para determinada espécie vegetal projeta impulsos para expressar materialmente características inerentes a ela. Uma semente original, uma variedade pura, é um condensado em potencial dos aspectos de determinada espécie, e a evolução desses potenciais latentes ocorre gradualmente ao longo de gerações de cultivo, quando, por meio da interação das plantas com o meio externo, surgem impulsos de adaptação que pressionam na direção da expressão de novas características e aperfeiçoamento das já manifestadas. Se a semente é crioula, ou chamada de variedade pura, não modificada geneticamente, o padrão sutil encontra no nível etérico os seres construtores que, por afinidade vibratória, trabalham suas substâncias, construindo os elementos materiais constituintes daquela etapa da manifestação, mantendo as qualidades vibratórias inatas da espécie e retransmitendo o impulso para os níveis seguintes. Aquilo que uma semente emite, aquilo que uma semente desperta, se isto for ampliado, isto tem a mesma energia do alvorecer. Então, nós não podemos todos os dias assistirmos o amanhecer e recebendo aquela energia. Nós recebemos a mesma energia se lidamos com sementes. Ela tem a energia do dia que começa. Ela traz a mesma energia do nascer do sol. Veja como isto tem uma importância cósmica, como isto tem uma ligação com o cosmos. Isso é um universo que ainda estamos longe de compreender. Já podemos nos aproximar em consciência, mas a compreensão, a vivência disso é quando o coração entra nessa história. Só quando o coração entra que tudo começa a modificar. Não é com o conhecimento, com o estudo, com a informação. Tudo começa a manifestar. Por isso que o universo insiste que nós temos que manifestar. Nós somos uns seres para manifestar o amor. Porque o amor é a fonte da criação. Quando Deus emana amor nos seus códigos que Ele precisa para todos os universos, porque se é um universo, aquele está abaixo de Deus, a criação de Deus. Pode espelhar Deus, mas não pode chegar ao padrão de Deus. Aquilo que a semente emite corresponde ao que nós emitimos quando estamos orando. Então, uma semente perto de nós é uma oração contínua, se aquela semente está viva. Aquilo que ela emite, a vida desta semente, isto é uma oração. Corresponde à nossa oração. Então, quando nós estamos em um ambiente cheio de sementes, como nós temos aqui, aquilo é um lugar de oração.
aquelas sementes estão emitindo algo que corresponde a nós quando estamos orando. Então nós estamos ali dentro de um verdadeiro santuário e nós teríamos que, nos plantios, retomar este fio. Teríamos que reconhecer esses conhecimentos, que é para estarmos junto às sementes de uma maneira ainda mais fraterna, ainda mais profunda e fazendo com elas um relacionamento ainda mais verdadeiro. Se a semente é modificada geneticamente por manipulações artificiais, aparentemente as sementes são as mesmas, mas trazem para dentro da organização energética da espécie em questão um padrão estranho em relação ao impulso original. Ao introduzir elementos estranhos ao arquétipo, o equilíbrio fica alterado e desordens energéticas ocorrem no interior da semente. O resultado dessa desordem energética é que esse padrão vibratório distorcido fica pulsando em toda a forma de vida com que entra em contato, e nisso se incluem o corpo humano e o animal. Nas sementes crioulas, nas variedades puras, esses processos são um verdadeiro ritual construtivo e amplo, desde a evolução do reino vegetal como um todo, até a evolução das espécies, a construção do magnetismo planetário e o serviço aos corpos humano e animal. Ser guardião das sementes puras é oferecer um campo evolutivo favorável para que o reino vegetal possa empreender suas experiências mais luminosas. É um serviço prestado sem expectativa alguma. Pode repercutir muito beneficamente na harmonia geral do planeta, da humanidade, das espécies vegetais, de todas as variedades, inspiradas pelo Criador. Bom dia a todos presentes aqui na comunidade Figueira. Hoje é um dia de celebração para todos nós. Sabe que também nos acompanham centenas de pessoas pelo canal do YouTube da Editora Erdim. E é um dia de celebração porque fazemos 30 anos hoje. Essa área aqui, Figueira 2, teve início há 30 anos atrás. E uma das primeiros setores implantados aqui foi o setor de sementes. É bem aqui ao lado, onde hoje é a sala do coral. E isso para nós é um tesouro, realmente um tesouro, por tudo que nós vimos e escutamos até aqui. E vamos dar uma breve continuidade a essa introdução da Feira de Sementes. Primeiro, agradecendo a presença de todos, convidados, as associações, todos os participantes. E realmente vamos tentar que no dia de hoje possamos consolidar esse espírito de colaboração, de evolução presente potencialmente nessa nossa relação com as sementes. Bem, nós estamos num momento mundial extremamente delicado. Uma das filiadas da Fraternidade Federação Humanitária lida com as missões humanitárias e as emergências. Então temos visto na África, na Europa, no Brasil,
Colômbia, Argentina, situações muito graves, e parece que a grande maioria de nós, humanos, ainda estamos adormecidos para os riscos que nós corremos com o assunto das mudanças climáticas, não? As mudanças ambientais, os processos abruptos de adaptação, artificiais. E onde vamos parar com tudo isso? Que mundo, que planeta vamos deixar para essas crianças? A cada momento, temos consciência que o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas ações, especialmente nossas ações, terão uma profunda repercussão na vida e no futuro através dessas crianças. Vale a pena nos dedicarmos a tudo isso, porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade e de profundidade. Bem, o processo de uma semente, como nós vimos nos vídeos anteriores, ele é muito profundo e, de uma certa maneira, enigmático. E o processo evolutivo de uma semente, de uma espécie, ele acontece ao longo de muitas gerações. E o homem hoje se vê no direito de, com uma pinça, alterar uma história de milênios, com uma pinça. Para que possa surgir o que é conhecido no mundo como uma variedade híbrida, é necessário no mínimo 10 anos de uma polinização controlada, monitorada, e que só gera uma geração de colheitas, como nós sabemos. Digo isso com alguma propriedade, digamos assim, porque fui um dos fundadores do setor de sementes e trabalhei nisso por 7 anos. E dou um valor a isso porque é um tesouro inestimável que nós temos em mãos. E para onde caminhará o futuro da segurança alimentar do mundo com sementes artificiais? Vamos depender de pinças, de lentes, de experiências. Hoje constatamos enfermidades desconhecidas. Ninguém sabe de onde vêm algumas enfermidades, algumas incompatibilidades, não é assim? Pessoas que se alimentavam normalmente, hoje têm alergias. De onde vem isso? Então, esse tema das sementes ele é muito importante e realmente, de novo, é um dia de celebração por cada um de nós que está despertando para isso, ou desenvolvendo isso, ou somando, unindo forças para que isso realmente seja um princípio de autossustentabilidade. Bem, a comunidade Figueira, ela foi criada com o pensamento do bem comum. Tudo que existe aqui existe para servir a humanidade, servir ao planeta, servir aos reinos da natureza, ao reino vegetal, no caso, nesse contexto. Então, considerem os que vêm de fora que nos visitam e contem com esse espaço também como uma espécie de uma ilha de salvação, como um ambiente onde no futuro e no presente possam contar com a proteção de nós, humanos, de nossas crianças, das sementes, de tudo isso que precisa de um ambiente de proteção para poder levar adiante um projeto que eventualmente o Criador prevê para todos nós. Minha colaboração nessa feira de sementes é refletirmos sobre 2 situações presentes nas sementes, não? E analogias dessas situações em nós, seres humanos. E principalmente, como nós estamos cuidando desses princípios com as crianças, como veremos aqui. Uma semente pura, ela guarda um código que nós não sabemos de onde vem. Por mais que tenhamos algumas referências ou informações
pesquisa, analogias, de onde veio a primeira semente. Quem ousaria levantar a mão e dar uma resposta? Seria um grau de soberba tamanho que o único que faria é confirmar a profunda ignorância com que nós lidamos com a natureza. Achamos que sabemos de onde vem uma semente. E essa matriz genética está dentro da semente, ela tem uma inteligência própria. E existe um princípio nessa inteligência que é um princípio de adaptabilidade e de evolução na relação dessa semente com o mundo, com as condições naturais, climáticas, ambientais, tudo isso que é o ambiente onde uma semente se desenvolve. E dentro dessa matriz existe um princípio que está dentro de nós, que é a fidelidade. Um feijão, você põe na terra, ele não conversa com outro feijão. Vamos nascer arroz? Vamos dar um jeitinho, nascer um milho? Ele é mais bonitinho, amarelinho, né? Você põe lá uma jaca, vamos nascer uma pera? Ela é menor, dá menos trabalho. Não. Uma semente profundamente fiel à sua genética. E será que nós já nos perguntamos se temos sido ou se aspiramos ser fiéis ao programa do universo para cada um de nós? Temos nos perguntado isso. E uma semente é um exemplo de fidelidade. Nós podemos colocar uma semente num ambiente hostil, com pouca água, ou com pouca luz, ou com uma temperatura inadequada, e a semente ela mantém estritamente na sua economia, na sua inteligência, aquele esforço de desenvolver o seu potencial. E será que nós estamos desistindo do nosso potencial humano? Vamos entregá-lo assim para isso que está aí? Ou vamos fielmente persistir, entregar para essa geração de crianças, por exemplo, uma possibilidade de continuidade da vida? Fica essa reflexão. E a outra reflexão é um princípio que é muito ligado com esse, que é a vocação que cada semente tem. Chamamos de vocação, não é exatamente uma vocação, é a sua genética, porém, na nossa analogia conosco, humanos, sim, é uma vocação. E a semente não precisa pensar na sua vocação, ela simplesmente a manifesta. E nós nos damos ao direito de, com uma pinça, mudar essa vocação, porque entendemos que queremos uma cor diferente, uma variedade, queremos um sabor diferente, não é assim? Queremos uma característica diferente. Eu visitei no ano de 2003 uma fazenda que trabalhava com sementes. Então eles tinham um setor de sementes puras, setor de sementes híbridas e o laboratório de manipulação. E todos nós somos seres sensíveis. E quando nós passávamos pela porta do laboratório, eu não quis nem entrar ali. Quando eu vi a lista das combinações, era cabulosa. Era combinação de genética até de animais com vegetais. Uma coisa absolutamente fora de sentido. Simplesmente porque alguém teve a brilhante ideia de uma alface mais adiposa, com mais óleo, para ser uma variedade em climas frios. Põe azeite. Então o ser humano parece que está na contramão da evolução. E como não é o contexto aqui parece que estamos todos a favor da evolução, vamos crer nisso, não? Para isso, uma feira de sementes, vamos tentar consultar o nosso interior, onde está a nossa vocação como ser humano. A vocação para o bem comum, a vocação para a solidariedade, a vocação para a fraternidade, a vocação para pensar nessa casa que nos acolheu um dia.
E que direito nós temos de alterar a genética pura desse planeta? Quem nos deu esse direito? Onde está escrito isso? Percebem? Então essa feira realmente é muito importante, porque mais do que tudo ela representa também para cada um de nós, humanos, a retomada do contato com esse padrão na nossa participação na vida planetária. Então não importa, somos apenas 5, 8, centenas de pessoas aqui, não, 500, 800 pessoas. O que é importante é a qualidade com que cada um de nós poderá aprofundar todo esse contato com toda essa informação e, eventualmente, na sua vida diária, persistir. Porque uma chave na genética da semente é a persistência. Não? Nós colocamos ali uma semente de milho e vejam, a lógica da multiplicação de sementes puras vai na contramão do mimo. Sabe o que é o mimo, né? Ah, não, vamos ali proteger do sol, proteger da chuva, cuidado com isso. Não, é o contrário. Você quer uma semente pura, você quer fortalecer a semente, dar torque para essa genética, tem que pegar aquela semente que aguentou todas as adversidades. Não é como um jovem de hoje ou um adulto, não. Você fica de muito mimo, que adulto vai ser esse? Perdão. Como seremos nós nas situações mundiais que já se apresentam, para ter resiliência, uma semente pura, valente, como se diz, não? Que possa dar, no futuro, gerações férteis. Esse mimo todo tem que maneirar um pouco, tem que ter muito cuidado. E eu vi isso na prática. Muitas vezes, nós selecionávamos melhores frutos, melhores expressões de características de alguma variedade, mas também aquelas mais resilientes. Estavam na beira do plantio, recebendo menos luz, recebendo menos água, mas que ali deram 15, 20, 30 sementes de milho lá, aparentemente esquecidas. Você pega uma semente dessa, forte geneticamente, e quando você oferece, aí sim, as condições ideais, aquilo é uma maravilha. Entendem a lógica? E o ser humano é assim também. Se vamos de muito mimo, evitando o que nós chamamos, é uma palavra que eu não gosto de usar, dificuldade, no primeiro vento que bate, caímos. A vida, ela é feita é processo orgânico, de interações, processo de superações, não é assim? De adaptabilidade. Esse é o trabalho da semente na relação conosco. E não uma busca de produtividade, também está incluído, porém isso é outra coisa. Não? Aqui entendemos que nesse contexto estamos buscando reencontrar uma significância também para nossas vidas. E nosso contato com a semente, com o reino vegetal, será muito espontâneo, será uma consequência, uma extensão da qualidade da vida que cada um de nós tem conosco mesmos e com o planeta. Bom, era mesmo uma palestra muito curta, não? Podemos depois, Frei, marcar uma palestra bem específica. Eu costumo dizer que isso está no meu coração, porque eu fundei esse setor. Sabe quando foi feito esse auditório aqui? E a sala da sementes era aqui ao lado. Quando era só um buraco aqui, não? Foi feito um encontro grande, anual, que temos aqui, e todos demos as mãos em torno do que seria a fundação do auditório, e ficamos ali em silêncio. E o fundador aqui, que devemos muita gratidão, José Trigueirino, dizia, fique em silêncio. Não? E é muito simbólico nós darmos as mãos e olharmos para o mesmo centro, porque é uma convergência para o bem comum. Não me importa quem está do lado, o que importa é dar as mãos. Isso é a feira de sementes, não? Importa dar as mãos, olhar para a mesma meta e, como eu digo, vida que segue. Então, muito obrigado por estarem aqui, os que nos acompanham também pela internet. A feira vai ser uma celebração durante todo o dia de hoje. Sigam nos acompanhando. E pronto, Frei, como continuamos?
nós todos gostaríamos de agradecer muito essa participação especial de Frei Luciano, que levou esse tema das sementes a um nível no qual nos faz refletir também dentro de nós o que nós representamos como humanidade, não? Então, vocês veem em que tônica podemos levar este encontro para que possamos ser esses futuros frutos do Criador. Mas, se o Frei Luciano também me permitir e todos vocês, vamos finalizar pelo começo. Então, vamos chamar a todos os membros das organizações aqui, que venham aqui presente. Aloísa, Pedro, Vladimir, João, venham. Luizinho. E eu gostaria que dêem um aplauso forte a todos eles. Os estudantes de Raiz do Campo também podem vir. E mais um aplauso a eles também. E é realmente com muita gratidão que a gente recebe também esses aplausos, todos nós, porque todos temos consciência do esforço que representa persistir, sustentar diante de todas as adversidades que se apresentam no mundo. Mas não queria somente eu falar também. O que dizer em um dia tão único, em um local, em um lugar maravilhoso, em um evento tão mágico e diante de pessoas tão fraternas. Quero que o nosso dia seja como foi o nosso começo, que nós sejamos nesse momento sementes. Em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, externo a minha gratidão e a nossa gratidão enquanto Grupo Raiz do Campo, enquanto membros da equipe organizadora desse momento, enquanto parceiros dos agricultores e agricultoras que aqui estão, a vinda de vocês aqui. Que possamos, nesse momento, olhar para o centro e somar nossas energias e nossas forças na preservação da vida. Bom, eu estou aqui representando a Orgânico Sul de Minas e meu coração é só alegria. Eu agradeço ao universo, agradeço a vocês. Também gostaria de agradecer, em nome da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, a gente está juntos com a Comunidade Figueira, Orgânico Sul de Minas, Instituto Federal, há muitos anos, com as associações dos agricultores, né, principalmente, né, desde 11 feiras de sementes, né, começou bem pequenininha, muita gratidão ver tanta gente junto, né, nesse movimento, pela semente livre, né, e a semente como patrimônio da humanidade. Muito obrigado. Vou fazer que nem a Luísa, né, Luísa? Bom, em nome também da Associação Biodinâmica, né, a qual eu faço parte, a gente agradece a presença de todos, né? É muito bom ver aqui um auditório cheio de agricultores, né, estudantes, pessoas da sociedade civil, né, pessoas que estão ligadas ao tema da semente, né? Semente que é o nosso bem maior, supremo, né, na natureza e que nos carrega não só as questões produtivas, né, que a gente muitas vezes pensa somente nas questões produtivas e esquece das questões espirituais, culturais, gastronômicas, né, que nelas estão inseridas. Quando a gente perde uma
uma determinada variedade, a gente acaba perdendo tudo isso, né? Então, os povos mais antigos, né, eles têm aí, né, todo o conhecimento, né, da semente como um bem supremo para a nossa sobrevivência. Então, hoje a gente tem a questão da ambiguidade, né, nós humanos com as plantas, né, e elas com a gente. Então, a gente agradece muito a comunidade Figueira aqui, que nos tem apoiado nesse período todo, né, de festas, né. Como o Pedro falou, é a 11ª festa. A gente começou bem pequenininho lá, há 11 anos atrás, com 3 associações. O João estava presente, o Renato estava presente, né. Com muita dificuldade a gente organizou essa primeira festa. Foi numa fazenda lá em Maria da Fé, numa propriedade de um agricultor, na verdade. E hoje a gente está aqui, né, com, acho que, 500 pessoas, né, tentando trazer essa questão da luz, né, de novo, em volta da agricultura, e a semente é o nosso elo de ligação. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer principalmente a comunidade Figueira, né? Como o Vladimir disse, há quantos anos atrás, né? Quando a gente começou lá, né? Como o nosso irmão falou, né? A gente coloca a semente lá sem perspectiva, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Acho que muitos aqui não sabem, eu não falei antes, né? Eu sou conhecido como João Sorriso, sou das Serras Verdes, né? E para mim é emocionante estar aqui, né? Como um agricultor pequenininho, mas não eu sozinho, né? Eu com todos sou muito grande, né? E elas são mais ainda, né? Quanta energia, meu irmão, quando a gente coloca uma semente na terra. E eu gostaria de deixar um depoimento aqui. Meu irmão que está aqui nessa plateia é prova disso, né? Pela primeira vez, eu passei por muita dificuldade, né? Venci, né? Venci um câncer, né? A pessoa tem tanto medo disso, né? Desculpa o tempo. Mas ontem, né? Por esses dias, eu não estava animado para vir pela primeira vez numa festa da semente. E ontem, até às 4 horas da tarde, eu ainda não estava animado. Mas, de repente, eu comecei a mexer com a semente. E elas foram me dando força, né? E daí, como eu tenho 2 sítios, e elas não estavam todas ali, né? E daí eu fui pegando semente, gente. Trouxe alguma coisa. Muito pouco, mas elas estão lá, mas estão aqui, vocês podem ter certeza disso. E foram elas que me deu energia para estar aqui. Vocês nem imaginam a energia que traz uma semente, eu sou prova disso. E ontem eu senti isso. De repente, 7 horas, já estava tarde para me dormir, para me levantar cedo, né? Para vir para cá. De manhã já liguei para a Márcia, uma outra agricultora, né? E é isso, gente, o depoimento que eu quero dar para vocês. Bom, nosso dia continua. Agradecemos a todos os que nos acompanharam nesta transmissão e muito obrigado por estarem presentes aqui na comunidade Luz Figueira. Gratidão a todos.